Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, ontem, na verdade esse fim de semana, né, viralizou um vídeo do Daniel Tocco, repórter, palmeirense, parabenizando o campeão da Libertadores. Mas não foi o campeão da Libertadores desse ano, não. Na verdade, o que o Daniel Tocco colocou ali, como palmeirense, é a voz de muitos palmeirenses falando sobre rivalidade leal. Será que o palmeirense realmente tem razão? Ou será que é choro? Enfim, muito por conta da fase ruim do Palmeiras. Essa rivalidade leal, vocês vão entender daqui a pouquinho sobre o que eu estou falando. Leila Pereira, ao passo que quer que Abel fique, também está recebendo muita pressão da torcida para que não se renove o contrato do treinador palmeirense. E aí, Abel Ferreira realmente deve continuar no Palmeiras? O que aconteceu? Por que o encanto acabou? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Somos mais de 50 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Quero agradecer muito a você, sua audiência, você torcedor do Flamengo, você torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo, quem quer que seja. Fique ligadinho com a gente, deixa o seu like, compartilha com geral, porque a gente vai trazer aqui um clamor de um torcedor do Palmeiras, Daniel Tocco, e tem sido a fala de muitos palmeirenses, pelo menos com quem eu tenho contato, amigos, de que não dá para competir desse jeito, porque a rivalidade precisa ser leal. E aí um trecho do vídeo em que o Daniel vai parabenizar o campeão da Libertadores gerou aquela surpresa, porque os flamenguistas falaram, pô, peraí, vai parabenizar o campeão da Libertadores, olha só. Eu tenho que falar, não tô nem aí. Os palmeirenses podem ficar bravos, você pode ficar bravo, mas eu, apesar de todo mundo estar falando que foi um assalto pro Flamengo, porque aquele vermelho foi totalmente antidesportivo, eu vim aqui parabenizar o campeão da Libertadores. Depois de ontem, eu valorizei ainda mais o campeão. Eu valorizei. Parabéns ao Botafogo, campeão da Libertadores 2024 com 1 a menos. Um time que teve uma jogada merecedora de vermelho, tomou o vermelho, teve que jogar com 10 uma final de jogo único de Libertadores e ganhou na bola, jogando muito contra o Atlético Mineiro. Quanto ao Flamengo, eu gostaria de parabenizar, mas a gente nunca sabe qual é a força real do Flamengo. Não dá pra saber. O Flamengo não pode jogar com 10 uma final de Libertadores, mesmo que ele mereça e tenha feito um lance terrível, antidesportivo, com nenhuma dúvida de vermelho, de qualquer ser humano da Terra. Mas o Flamengo não pode jogar com 10. O Flamengo não pode cair pra Série B. O Flamengo não tem casca. O Flamengo tem que ter esquema de portuguesa, tem que ter Globo, não pode cair no Carioca. O Flamengo não pode cair. Ele tem uma mamãe e um papai que sempre erguem ele e compram um pirulito mais caro no final pra ele sair por cima dos outros amiguinhos. O Flamengo é um time que é isso. Que saudade de quando a rivalidade foi contra o Botafogo. Que saudade. O Palmeiras ganhou o Brasileiro contra o Botafogo, com o Henrique jogando fino da bola. No ano seguinte, o Botafogo se ergueu mais alto e ganhou do Palmeiras no Brasileiro. O jogo decisivo no Allianz, eles ganharam merecidamente. O Palmeiras perdeu uma Libertadores com o Botafogo num jogo épico, na bola, onde o Palmeiras quase fez 3 gols em 15 minutos e fosse uma mãozinha ali estranha do Gustavo Gomes, a gente tinha levado pros pênaltis. O Botafogo levou um título épico. Agora, quando você joga contra o Flamengo, é um desgosto tremendo. O Flamengo tava jogando muito melhor que o Palmeiras. Não muito, mas tava jogando mais, propondo mais. Tinha mais posse de bola, mas também não amassou. Não teve muitas jogadas, o Carlos Miguel não fez nenhum milagre. Mas tava jogando mais. E eu achei que com 10 em campo e organização, o Flamengo podia ter levado a partida nos pênaltis, levado 1 a 0 também, achado um gol. Só que a gente não sabe se seria assim, porque o Flamengo nunca é testado no seu limite. Na hora que ele precisa usar o seu limite, na hora que ele precisa usar a sua capacidade de fazer um jogo épico, ele é ajudado. E ele faz um jogo normal e leva do mesmo jeito. Então, eu lamento que o Flamengo não pode... O Flamengo não pode cair, o Flamengo não pode ter uma expulsão no jogo de Libertadores, o Flamengo não pode ter ninguém condenado pelo assassinato do Nilo Urubu, o Flamengo não pode ter um jogador punido por esquema de apostas. O Flamengo não pode nada, ele só pode ser campeão porque ele é carregado no colo por muitas instituições desde sempre. Flamengo, parabéns. Ou não. E aí, vocês concordam com isso? É claro que o lance da devida, né, que não aconteceu, expulsão do Pulgar, ele é determinante. Ele é determinante porque é um jogador a menos durante quase um tempo inteiro, mais um pouquinho do primeiro tempo, condiciona a partida. Ninguém vai igual louco pro ataque tendo um jogador a menos. Pode ser campeão, aconteceu ano passado, poderia acontecer esse ano, né? Condiciona.
Mas o Daniel vai trazer outros fatores, né? É claro que ele não enumerou todos, mas existem muitos, os quais a gente pode até lembrar aqui, escândalos mesmo, né? Vale a pena até a gente trazer essa capa do jornal AS da Espanha, porque a imprensa internacional repercutiu essa final campeão e escândalo por conta desse crasso erro de arbitragem, não eu que estou falando, né? Mas a maioria das pessoas que acompanham o futebol, inclusive lá fora, né? Escândalo ou não, o Flamengo é um clube que já esteve envolvido em alguns escândalos, né? Muitos não se lembram, né? E se lembram vão fingir que não. As papeletas amarelas. As papeletas amarelas gerou também muito escândalo, porque era um dinheiro que o Flamengo usava para subornar árbitros, para comprar árbitros. E aí vou dar um pulo, né, para 2013, o episódio Portuguesa. Pouco se fala nisso, né? Pouco se fala nisso, mas o episódio rebaixamento da Portuguesa, com jogadores no vestiário, inclusive o Tartá, ex-jogador do Fluminense, falou sobre isso, que no vestiário eles já sabiam que o Everton seria escalado e que a Portuguesa seria rebaixada. Se no Fluminense já sabiam, é claro que no Flamengo também já sabiam. Porque com a situação toda de 2013, o Fluminense caiu. Aí teve aquela reviravolta. Quem cairia? Seria o Flamengo. E aí, como disse o Daniel, o Flamengo não pode jogar com um a menos numa final de Libertadores, o Flamengo não pode ser rebaixado, o Flamengo... Porque, segundo os palmeirenses estão falando, ele não tem força para se levantar. Será que é choro de um torcedor que está machucado, que está ferido, muito por conta do trabalho do Abel Ferreira, que parece não vingar mais, né? Ou tem um pingo de razão, ou tem muita razão? Quero ler os seus comentários aqui. Vamos falar rapidamente aqui do trabalho do Abel Ferreira, se vai renovar ou não vai renovar. A Leila Pereira estava muito convencida de que sim, mais um ano de trabalho para o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira já havia dito que a palavra dele era definitiva, que ele já tinha dado a palavra, assinando ou não o contrato, ele ficaria no Palmeiras. Bom, o trabalho do Abel Ferreira esse ano, ele não vai chamar a atenção de muitos clubes. Não vai chamar a atenção de um clube de segunda prateleira da Europa, não vai. É no máximo o mundo árabe ou rivais do futebol brasileiro, se não renovar com o Palmeiras, né? Mas eu vejo que também o trabalho do Abel Ferreira, que é muito bom, independente de qualquer coisa, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Só que quando o Abel Ferreira chegou, e ele também não era um treinador espetacular no sentido de, cuidado, lá vem o Abel Ferreira, hein, vai detonar o futebol brasileiro, vai sobrar... Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ninguém conhecia o Abel Ferreira. Tinha passagens pelo Braga, por uma equipe pequena da Grécia. Trabalho sem nada para se ressaltar de positivo. Era um cara inteligente, né, como a gente sabe dessa nova geração portuguesa. E fez carreira realmente no Palmeiras. Só que o Abel Ferreira, o torcedor do Palmeiras há de convir comigo, né? Ele competia, quando ele chegou aqui, ele competia com o Cuca, ele competia com o Sampaoli, ele competia com o Renato Gaúcho, ele competia com, nem dá para dizer o Dorival Júnior, que não estava nem num grande cenário ainda, né? Mas eram outros treinadores, Filipão, no fim de carreira. O Abel Ferreira competia com treinadores já no prazo da validade. Outros que não vingaram. Domenech, né, no Flamengo, Domenech. Cara, ele não tinha rivais à sua altura. A grande verdade é essa, né? Rogério Ceni, Renato Gaúcho. Depois que veio a safra, né, pós-Jorge Jesus, que o Jorge Jesus chegou em 2019 e saiu, ali em 2020. Então, quando o Abel Ferreira chegou, ele já não teve que competir com o Jorge Jesus. Ele não teve que competir com o Jorge Jesus. A geração pós-Jorge Jesus trouxe outros treinadores mais inteligentes, mais perspicazes, que passaram a ameaçar o reinado do Abel Ferreira.
Então teve o título de 2023, que muito na conta da saída do Luiz Castro, né, que é um treinador dessa nova geração portuguesa também, a saída do Luiz Castro condicionou a queda de rendimento do Botafogo, né? Acho até a saída do Bruno Lage, que por mais que não fosse um treinador querido pelo grupo, fatalmente seria campeão. E aí o Abel Ferreira acabou no erro de planejamento do rival Botafogo, conquistando o título brasileiro. Mas a partir do momento em que o Arthur Jorge chegou no Botafogo, em que o Felipe Luiz se concretizou no Flamengo como realidade, o Leonardo Jardim chegou no Cruzeiro. Leonardo Jardim, Arthur Jorge. Leonardo Jardim é até um treinador mais conceituado, com título francês pelo Monaco. O Arthur Jorge conseguiu o que o Abel Ferreira não conseguiu, né? Ser campeão no Braga, colocar o Braga numa Champions. Então ele enfrentou treinadores melhores do que ele, mais capacitados do que ele. E aí teve o choque de realidade. No ano passado não conquistou nenhum título relevante, só o campeonato estadual. Esse ano não conquistou nenhum título mesmo, né? Seja relevante ou irrelevante. Então o Abel Ferreira, ele renovando com o Palmeiras, ele vai continuar com sombras. Se o Leonardo Jardim continuar no Cruzeiro, ele continua tendo uma sombra. Se o Felipe Luiz continuar no Flamengo, acho difícil, mas se continuar no Flamengo, tem a sombra do melhor treinador de 2025. Se o Arthur Jorge retornar para o futebol brasileiro, ele tem uma outra sombra. Se o Luiz Castro retornar para o futebol brasileiro. Então talvez o Abel Ferreira tenha atingido o limite de trabalho no Palmeiras. E não desmerecendo os títulos anteriores, mas talvez não tenha sido campeão nos últimos 2 anos, porque não está mais sozinho no futebol brasileiro. Há outros treinadores tão bons quanto e até melhores. Quero saber o que você pensa aí, principalmente torcedor do Palmeiras. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.